E a gente vai conversar agora sobre saúde. Vamos ouvir a palavra do especialista. Quem conversa conosco é o Davi Lunier, ele que é pneumologista, especialista em função pulmonar. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela participação. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui participando. Eu falei certo o nome? Davi Lunier? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu falei o nome certo, doutor? É Davi ou David Lunier? É Davi Lunier. Perfeito. Então, obrigado pela sua participação, obrigado pela disponibilidade nesse feriadão para falar de um assunto muito importante e fazer a prestação de serviço aqui para o nosso público. Doutor, quais são as consequências para a nossa saúde em ter que conviver com toda essa densa fumaça aqui na cidade de Manaus, hein? Pois é, foi uma surpresa enorme hoje pela manhã, né? A cidade praticamente coberta, principalmente no centro da cidade. O fato de nós estarmos inalando esse poluente leva para a nossa respiração, para os nossos pulmões, uma inflamação, porque a gente inala isso e isso leva a uma irritação. Então, para as pessoas que não sofrem de doença respiratória, podem apresentar quadros de garganta seca, tosse seca e irritativa, sensação de aperto no peito e dificuldade de respiração. E para aquelas pessoas que já sofrem de alguma doença respiratória, como asma, bronquite crônica ou enfisema pulmonar por DPOC, essas pessoas têm uma exacerbação, uma piora dos seus sintomas, com a necessidade de recorrer a remédios de alívio, de resgate, além da sua medicação de forma habitual. É recomendado, inclusive, para a população que, se você está vendo que a fumaça está bastante intensa, evite sair na rua, né? Evite o ambiente que tenha muito poluente. Então, se você é obrigado a sair, use máscara para tentar diminuir a quantidade de alérgenos e poluentes que você está inalando. E se você sofre de alguma doença respiratória, ande sempre com a sua medicação de resgate. Doutor, existe maneira de amenizar os impactos para quem precisa trabalhar fora? O senhor falou agora dos remédios para usar direitinho ali, mas tem como amenizar? A máscara funciona, por exemplo? Sim. Por exemplo, hoje, saindo do hospital pela manhã, eu passo sempre próximo ali do passeio do Mindu, sempre vejo muitas pessoas correndo e tudo mais. Então, assim, é importante que se você vai sair hoje, devido a um feriado, para fazer alguma atividade física, realmente hoje opte por fazer em um ambiente fechado, né? Por quê? Porque devido a essa inalação de fumaça, a sua capacidade de rendimento à atividade física, ela cai, né? Levando a esses sintomas da qual eu relacionei. Então, a tosse, a sensação de falta de ar, o fôlego curto, pode ser um fator irritante aí para a sua via aérea. Para as outras pessoas que não vão fazer atividade física, mas vão sair para trabalhar ou socializar em algum lugar devido ao feriado, é de bom tom que você use a máscara para diminuir a quantidade, a carga de poluentes que você vai inalar. Dizer que ela é totalmente efetiva e vai impedir isso, não. Realmente que você deve estar evitando estar em ambiente aberto nesse sentido, esperando a fumaça dissipar, né, para que realmente você possa ficar em ambiente aberto. Bom, a gente está conversando aqui com o doutor Davi Lunier, ele é pneumologista, especialista em função pulmonar, sobre essa fumaça toda que cobre a cidade de Manaus e a prestação de serviço aqui na Band News Difusora, para a gente falar sobre saúde. Bom, doutor, quem precisar ficar em casa, mas ainda assim sente esse impacto forte da fumaça densa, existe alguma maneira de minimizar esses impactos de toda essa fumaça? Sim, algumas dicas que eu posso estar dando para as pessoas no dia de hoje são: se você tiver algum ventilador em casa, abra as janelas para circular o ar, para que a fumaça ela não fique dentro da sua casa. Se você conseguir ou tiver acesso a um umidificador, isso ajuda muito. Por quê? Porque você vai estar dessa forma diminuindo o impacto dessa fumaça, desse ar seco na sua via aérea. É muito importante salientar que o umidificador tem que ser aquele que você tem acesso a dentro dele, do equipamento, para que você possa estar trocando a água, né? Agora, se você realmente está, por exemplo, na região central da cidade, onde estava a maior quantidade de fumaça hoje pela manhã, realmente tente evitar abrir as janelas, né? Tente evitar que a fumaça adentre o seu recinto, porque isso realmente pode vir a prejudicar. E, assim,
para aquelas pessoas que não têm umidificador, a questão de circular o ar dentro de casa, às vezes porque a casa não permite isso, é interessante você fazer nebulização com soro fisiológico. Por quê? Porque você vai estar conseguindo dessa forma umidificar a sua via aérea, né? Você talvez não umidifique o ambiente, mas pelo menos vai trazer um alívio momentâneo para aquele momento de angústia, de garganta seca, de irritação, de tosse, né, que possa estar acontecendo com você. Doutor, tem sempre aqueles macetes que as pessoas falam, e aí eu queria saber se funciona, acho que para o nosso público também ouvir, né? Por exemplo, eu vou ficar em casa, não vou deixar entrar a fumaça, vou ligar o ar-condicionado ali, ajuda a colocar aquele baldinho de água no quarto, no cantinho ali, aquela toalha úmida, molhada também, pendurada, ou não, isso é lenda? Com certeza. A gente sabe que o aparelho de ar-condicionado, ele tende a deixar o ambiente que ele refrigera seco, né? E isso, naturalmente, para aquelas pessoas que já sofrem de doença respiratória, seja o asmático, né? Ele sente esse impacto. Então, a recomendação de colocar uma vasilha com água no canto do recinto do quarto, da sala, ele é interessante porque ele ajuda a umidificar o ambiente, sim, né? Agora, é claro que o tamanho do vasilhame, ele depende do tamanho do recinto, né? Quanto maior o quarto, maior tem que ser o tamanho do vasilhame. Mas sim, é uma recomendação válida e isso funciona mesmo. Muito bem, nós conversamos então aqui com o Davi Lunier, ele que é pneumologista, especialista em função pulmonar, médico, é a palavra do especialista, conversando conosco e fazendo essa prestação de serviço para você, ouvinte da Band News Difusora FM, aqui na 93.7. Doutor Davi, muito obrigado pela disponibilidade, por falar conosco nesse feriado, trazendo essa informação e essa prestação de serviço aos nossos ouvintes. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Grande abraço, bom feriado, tchau, tchau.